seja bem-vindo. Hoje trouxe um assunto muito importante. Currículo vital. Currículo vital. Carreira da vida profissional. Este documento que tem sido dor de cabeça para uns. Uns vão no aplicativo e editem lá. E outros preferem irem a um técnico informático que digita para ele. Este aqui constitui um grande erro que pensamos que um currículo, que muitos dizem currículo português, que é o melhor currículo para chamar a atenção. Conceito absolutamente errado. E eu vou te mostrar como é que é um conceito errado e por que você deve adotar nessas dicas que eu vou falar para você. Meu nome é Rufino Bomba e este é o Aptos Cursos. Ao longo da minha vida profissional, enquanto eu procurava emprego e dependia de salário, este foi um documento que acompanhou a minha vida toda enquanto eu fui profissional. E hoje, como um professor, um formador, que orienta a como as pessoas devem proceder em termos de seleção de documentação, liberei esta aula que eu tenho dado para os meus alunos. Sobretudo, é uma aula que serve para aqueles que compram o curso de Informática Técnica em Digitação, Recurso Humano com Informática, Secretariado com Informática. Este é um documento que acompanha este profissional, porque nós temos direcionado profissionais que quando vão para se candidatar e se inscrever, eles não falham, tá? E fica do outro lado e presta bem atenção. O currículo vital constitui sendo um documento administrativo quando eu vou redirigir ou vou digitar e vou partilhar com mais de 2 pessoas. Pois é, assim se torna um documento administrativo. E sendo isso, este documento tem sido dor de cabeça de muitos profissionais. Eu não sei se é o teu caso, porque eu, enquanto fui profissional, oferecia currículo, ou seja, me candidatava em empresas e que simplesmente, muitas das vezes, eles não ligam para mim. E até hoje, tem empresa que eu me candidatei, não ligaram para mim. Mas será o que há por detrás de não ligarem para mim? Eu tenho que lhe dizer abertamente que o homem que trabalha na seleção e recrutamento, ou seja, a pessoa responsável dos recursos humanos, normalmente eles são psicólogos. Pois é, psicólogo. E por que eles são psicólogos? Porque ao longo da vida dele, da carreira, enquanto gestor ou auxiliar ou líder de recursos humanos, ele tem a disciplina da psicologia de trabalho. Essa psicologia de trabalho vem com o objetivo não simplesmente para lidar com funcionários ou com colaboradores, para poderem lidar com conflito, mas sobretudo para poderem lidar enquanto estiverem a selecionar um documento do gênero, ou seja, o volume da tua documentação. Mas o que acompanha a tua documentação é este documento que está aqui na minha mão. O currículo vital. Na verdade, um currículo vital, sim, ele é acompanhado, primeiro na sua descrição, tinha que vir dado da pessoa que está a dirigir, ou seja, dado do profissional a ser descrito a história profissional. Depois o currículo tem que acompanhar com formação acadêmica. E ainda o currículo é acompanhado com formação profissional. Depois só assim que vem experiência de trabalho, vem os cursos, a experiência de trabalho, vem o perfil, os objetivos e por fim vem os contactos do profissional. Mas eu quero lhe falar uma coisa, que os erros, enquanto eu recrutador, agente recrutador para empresas, eu tenho recebido currículos com muita falha. Esse é um deles. Parece que ele está muito bonito. Claro que está muito bonito. Mas o objetivo do currículo não é mostrar o semblante da boniteza. O objetivo do currículo é chamar a atenção e convencer o homem que está do outro lado a selecionar e averiguar, a analisar os currículos. Portanto, o que convence um selecionador? É nisso que eu vou falar agora. Sempre que você for para escrever um currículo, na formação acadêmica, vou ler aqui, por exemplo, este profissional, ele pôs aqui,
ensino médio concluído, curso de ciência econômica e jurídica. Só, parou ali. É um erro. Se o teu currículo tem isso, é um erro. Retifica nessa dica. Presta atenção no que vou te falar agora. É um erro porque você deve identificar a localização da instituição em que você se formou, deve frisar o nome da instituição, o ano em que você começou a te formar e depois o ano em que você finalizou. Esta aqui é a forma correta de você explicar a formação acadêmica. E tem muitos profissionais, não sei se é a tua condição ou é o teu problema que consiste, tá? Então, se esse é o teu problema, retifique já. No currículo não coloca simplesmente ensino médio ou a formação acadêmica, se é a licenciatura que você fez. Mas antes, porém, diga a instituição em que você te formaste, o ano em que entraste, ok? Que começaste a tua formação e depois o ano em que terminaste. Aqui deixa eu te dizer uma coisa, não importa se você trancou, se você desistiu, mas é importante que tu digas que eu comecei do ano X e terminei ou desisti do ano X, tá? E depois só assim que deves frisar o curso, a área em que você se formou, tá bem? Ou seja, a especialidade, tá certo? Eu espero que você faça o mesmo. O segundo ponto que eu quero chamar é na experiência, tá? Na experiência de trabalho. Vou ler aqui o que está escrito na experiência de trabalho para você entender melhor. Ele aqui escreveu o seguinte: trabalhou na farmácia, não vou falar o nome, vou passar nessa, não é? Como atendedor no balcão durante um ano. Isto é erro. Sabe por que é um erro? Pois é, vou lhe dizer uma coisa. Primeiro está escrito aqui trabalhou. Quem conta a história? És tu como profissional ou a pessoa que redige o documento? Pois é isso mesmo. Quem conta a história é você como profissional, o dono do currículo, o dono da história profissional. Pois é, exatamente. Então você não pode colocar aqui, trabalhou. Deves colocar, trabalhei para a empresa XX. Como diga a função que você trabalhou nessa empresa. E depois em seguida sabe o que você deve colocar mais? É isso que as pessoas não colocam. Simplesmente coloca durante X anos. É erro. É importante que você faça o seguinte. Se você quer ser mais específico, porque isso é que vai convencer o homem, o selecionador, você diga que eu trabalhei para a empresa X durante X anos. Portanto, eu comecei as minhas atividades do ano X. Se for possível que quer ser mais específico, coloca o dia e o ano. O mês também, certo? Que você trabalhou. Depois coloque o período que você desvinculou o compromisso, tá certo? Você diz que eu terminei os meus exercícios no dia X do mês X do ano X. Tá bem? Eu depois vou te explicar por que você deve fazer isso. E você vai dando aquela chega da sequência das empresas. E ora bem, não vale a pena tu estar a pôr aqui tanta lista de nomes de empresa. Sabe que depois vai ser considerado como um pula-pula. Tá entendendo? Então seja um profissional muito bem indicado, tá certo? A outra coisa que eu quero chamar a atenção é a formação profissional. Você deve dizer à instituição que você fez o curso, o ano que você fez, claro, que talvez é um curso que durou 2 meses, 6 meses, 3 meses, até mesmo talvez um mês. Então coloque o ano, o mês, o dia que você entrou, e o ano, o mês e o dia que você terminou. E ainda deves dizer a empresa ou a instituição que você frequentou essa formação. E depois dizer, por fim, o nome do curso que você frequentou. Tá bom? E assim, depois tem mais dicas, tá? Tem mais dicas que eu devo partilhar consigo sobre objetivos. Portanto, eu tenho que calar aqui para dizer uma coisa. Objetivo, vou ler aqui para você ver bem. Nos objetivos está dizendo, espero que seja dada uma oportunidade. Só não vou mais continuar ali porque está tudo errado aqui. Portanto, o objetivo que você deve descrever no currículo é voltado no que você vai fazer na empresa. Percebes? Muitos colocam nos objetivos o que ele quer com a empresa. Está errado. Eu, como um
um empregador, o que é que eu vou sentir por isso? Vou ver que essa pessoa está interessada simplesmente para ele. Então é importante que no currículo você frise que eu estou a me candidatar para esta empresa, para esta vaga, nesta empresa, porque o meu objetivo é fazer crescer a empresa, contribuir no que for possível, mediante as minhas capacitações, tá bom? É assim que acontece, e é isso, e é assim que funciona também, tá? Não adianta estar aqui a enfeitar. Então olhe bem, e atenção, o perfil. Tá? O perfil está aqui, aí, ele colocou aqui, vou ler para você ver. O perfil, fácil capacidade de capacitação, né, ao ambiente de trabalho. Bom, isso está errado, tá? Completamente errado. O perfil é você explicar quem és tu. Percebe? O objetivo é você explicar o que você vai fazer na empresa, o que serás importante para a empresa. O perfil, você tem que se espelhar quem és tu. Tá bom? Porque ali vai ser um psicólogo analisar para você, tá bom? E é assim que acontece. E depois, por fim, vai ali os contatos. Nos contatos, muitos têm falhado. Vou ler aqui. Olha aqui que nos contatos só está o número de telefone. Erro. Tá bom? Por que erro? Porque você pode trocar de número a qualquer hora. Tá bom? Então, o mais viável, que eu aconselho a você colocar num currículo, é colocar, para além do contato, coloque o teu e-mail, que o e-mail é a coisa muito importante. Se você não quer saber mais sobre e-mail, clica na descrição, vai na descrição desse vídeo e vai encontrar o vídeo sobre e-mail. A importância de um e-mail, tá? E como você deve trabalhar com o e-mail, como você deve vincular as informações no e-mail. Então o e-mail é muito importante. Também é importante você colocar ali o perfil das suas redes sociais, porque hoje estamos na globalização, porque você deve facilitar o empregador. Se ele ligar para você e o contato, o número não passar simplesmente, aonde é que ele vai buscar mais a informação? E se ele estiver interessado? E se o teu currículo chamou a atenção? Aonde é que ele vai correr mais? Você vai complicar tanto a tua oportunidade como a oportunidade do empregador, porque às vezes ele quer ver você na empresa dele. Então coloque sempre isto. E por que nós devemos fazer isso? E a outra coisa que preciso falar para você, precisas acompanhar o teu currículo, esta daqui, precisas acompanhar com a carta de apresentação. O que é a carta de apresentação? A carta de apresentação acaba frisando simplesmente na experiência de trabalho. Porque no currículo você vai dizer que eu comecei com o mês de exercício do dia X do mês X ao ano tal e depois terminei ao ano tal. Só que você não vai explicar o que aconteceu. E aí, ainda mais, você vai dizer como um atendedor público, não é? Um atendedor do balcão, por exemplo. Você vai dizer assim: mas será que na empresa entraste como balconista, como atendedor de balcão e terminaste como atendedor de balcão? Já não houve nenhuma promoção? Este aqui é o grande erro. É importante que você facilita nisto. Escreva e redija uma carta de apresentação. Vá na descrição, você vai encontrar um link, você vai baixar um PDF do modelo de carta de apresentação, tá bom? E se você quiser mais, é só você mandar o comentário. Então a carta de apresentação venha para explicar como você entrou na empresa e como você foi crescendo, se houve promoção, como foi sido promovido, se você passou em várias áreas ou em várias secções, vai explicar na carta de apresentação como foste promovido. E por que você deve mandar a carta de apresentação? Por simples facto, só por uma simples coisa. Porque você deve limitar as perguntas. Porque na entrevista tem duas coisas que você deve saber agora, se você não sabe. Ou você vai fazer com que o entrevistador fale mais para você, ou você vai fazer com que fales mais para um entrevistador. Então, essas duas coisas existem da seguinte forma: se você vai fazer com que o entrevistador, você fale mais com o entrevistador, então você deve apresentar a carta de apresentação, onde ele vai simplesmente falar: olha, e você pode mais ou menos explicar o que? Podes mais falar da experiência que tiveste da empresa tal? E você vai falar, e vai falar com mais crédito. E por quê? E qual é a vantagem de você falar mais na entrevista? Porque na chance dos 100% de agarrar esta oportunidade de emprego, você terá 75% da chance em relação ao outro concorrente que vai concorrer da entrevista que você teve. Porque você tem que saber uma coisa: na concorrência de uma vaga, você pode concorrer com 100 candidatos.
E se for sem candidato, você deve falar mais para convencer mais, para você poder explicar mais, tá bom? Porque o objetivo deste documento administrativo é simplesmente para poder explicar quem és tu e poder convencer a empresa ligar para você. E quando a empresa liga para você, prontos, na minha vez eu digo, beleza, daqui vais me ouvir, tá bom? Que não seja aqueles que entregam um documento que depois, quando lhe ligam, fica a tremer, né? Fica ali a tremer. Ai, o que eu vou falar na entrevista? Não faça isso. Entrega com carta de apresentação. A carta de apresentação vai explicar ao selecionador tudo quanto tu és. E vai ajudar no perfil, vai ajudar nos objetivos, vai ajudar a espelhar a tua experiência. Tá bom? E se quiseres mais, vai na descrição. Tá lá vídeo que eu já falei e você vai, baixa, comenta, subscreve, tá? Partilha e até já. E eu me despeço por hoje. E muito obrigado.